e começa com muita polêmica no cenário nacional da nossa política. Afinal de contas, na última sexta-feira, talvez num momento único da nossa história, nós acompanhamos um vice-presidente da República dar um depoimento na Polícia Federal. Acredito que estamos diante, neste dia 7 de março, diante de um momento histórico, depois de 3 dias desta declaração, deste depoimento do ex-presidente. Afinal de contas, talvez, e o nosso entrevistado de hoje vai poder falar melhor, talvez estejamos mesmo diante de um momento histórico de investigações policiais com relação a políticos no Brasil. Nosso convidado de hoje é o Dr. Dário Júnior, doutor pela PUC Minas, nosso colega aqui, sempre contribuindo conosco, e hoje nós vamos avaliar as questões jurídicas e também as questões políticas em torno do que aconteceu na semana passada. Dr. Dário Júnior, muito obrigado pela presença, meu caro. Eu que agradeço o convite, Raniero. O momento, Dário, realmente é de chamar a atenção. Podemos dizer de um momento histórico para o nosso país, da democracia, para a república deste país? Sem dúvida. Assim, a gente tem andado por aí, e às vezes a gente conversa com populares, né? Você, eu, todos nós estamos no meio da população, no meio do povo. E o que a gente escuta depois de sexta-feira é de que realmente todos são iguais perante a lei, né? E isso foi repercutido pelos órgãos que participaram da operação de sexta-feira, Polícia Federal, o Ministério Público Federal, dizendo exatamente que ninguém se sobrepõe à lei. Então, esse é um princípio básico da República. Se a gente não crer nesse princípio, né, nós saímos de um sistema democrático republicano para um sistema ditatorial. Né? Correto. Dário, falando especificamente da 24ª fase da operação... Foi a 23ª. Foi a 23ª. Bom, a 23ª nós tivemos a prisão do publicitário, né, do PT. É tanta fase que a gente... Não, exatamente. E, no meu entendimento, a 24ª tinha se desencadeado no final da semana passada. Mas, bom, não vem ao caso. O que eu gostaria que você analisasse é realmente o depoimento do ex-presidente Lula na última sexta-feira. E eu gostaria que você aproveitasse e fizesse uma avaliação da questão jurídica, porque, num primeiro momento, disse que ele foi conduzido pela Polícia Federal, uma condução coercitiva, e você vai explicar do que se trata, mas, num segundo momento, a Polícia Federal tratou de informar que o advogado dele aconselhou que ele se apresentasse, que ele fosse espontaneamente. Bom, a questão política e a questão jurídica, por favor, uma avaliação. O que isso significa para nós brasileiros, Dário? Olha, juridicamente, a gente tem visto, de fato, muitas manifestações, no meu entendimento, equivocadas, no sentido de que não poderia ser utilizada a condução coercitiva nesse caso. O que é a condução coercitiva? Você obrigar alguém a ir a uma delegacia de polícia, né? Então, isso é possível pela lei, é possível para testemunhas e possível para acusados que não atendam a uma intimação por escrito, né? Então, a grosso modo, né, as pessoas, eu tenho visto alguns artigos, né, de juristas, de advogados, professores de direito se manifestando, que a lei processual, o Código de Processo Penal, não prevê especificamente para investigados na fase do inquérito uma medida dessa natureza, uma medida de condução coercitiva. Agora, você falou da questão jurídica e a pausa foi interessante, que eu vou aproveitar, Dário, porque politicamente isso também tem uma repercussão. Inclusive, algumas informações, alguns sites dão conta de que o presidente tinha dito inicialmente que só sairia da casa dele algemado. Isso poderia mudar um pouco a visão? Não, o que acontece? O que não aconteceu, né? As primeiras reações, principalmente do pessoal ligado ao PT, foi no sentido de que o Lula tinha sido sequestrado. Então, quer dizer, há sempre um exagero, né? Sempre superdimensionam as coisas quando se trata do Lula, né? Realmente, para muitas pessoas, para muitos brasileiros, ele é um intocável, uma pessoa que não se pode nem chegar perto, né? Então, porque ele está naquele patamar de um mito da política, né? Tirando essas manifestações, analisando friamente o que de fato aconteceu, o Lula não foi sequestrado, coisa nenhuma. Isso é um exagero dizer isso. Falaram que ele tinha sido torturado, que ele estava sob tortura. Por quê?
exatamente porque não teria uma previsão expressa na lei que autorizasse a condução coercitiva nesse caso. Mas o juiz Sérgio Moro, e o despacho saiu dele, ele tem se notabilizado não só por prender gente importante, prender poderosos, isso aí outros juízes já fizeram, mas às vezes fizeram com menos competência, com menos fundamentação, né? E o juiz Sérgio Moro ele tem se notabilizado por fundamentar muito bem suas decisões. Inclusive, só te interrompendo, mas tem uma parte aqui que o juiz diz que, em hipótese alguma, está aqui entre parênteses, a informação é do G1, o Lula deveria ser algemado ou filmado durante o processo. Então, que tipo de ordem deu o juiz Sérgio Moro? Realmente uma ordem para que o Lula fosse convidado a ir a um lugar onde seria colhido o depoimento dele. O certo seria numa delegacia da Polícia Federal, mas por uma questão de segurança, que acabou se mostrando assim, um pouco também uma decisão ruim, né? Ele foi levado para o aeroporto de Congonhas. O aeroporto já é um lugar complicado, né? Um lugar com muita gente. Então, isso aí acabou gerando manifestações favoráveis e contrárias. Mas o despacho do juiz Sérgio Moro foi para que ele fosse convidado. Se ele se negasse a ir, ele deveria ser conduzido coercitivamente, porém sem algemas, tendo preservada a imagem dele. O porquê disso? Então, se a gente for olhar, a rigor, né, o mandado de condução coercitiva nem chegou a ser cumprido com relação ao ex-presidente Lula, porque ele se dispôs a ir, depois de ligar para os seus advogados. Então, ele resistiu no primeiro momento, até porque ele tinha impetrado um habeas corpus preventivo numa outra investigação que ele responde, no Ministério Público de São Paulo, e lá esse habeas corpus garantiu o direito dele não comparecer, me recordo. Não ir Foi semana anterior, na semana anterior. Exatamente, na semana os fatos realmente estão se precipitando muito, né? As coisas estão acontecendo muito rapidamente. Então, assim, o Lula conseguiu isso. Então, num primeiro momento, ele acreditou que estava protegido por esse habeas corpus, que ele não teria obrigação de ir. Aí, quando ele liga para o advogado explica que é outra situação, que aí já era o juiz de Curitiba, o juiz Sérgio Moro, que é o juiz da Operação Lava Jato. Sim. Então, esse é um caso que já não tem nada a ver com o caso do triplex, isoladamente, que está sendo apurado em São Paulo, que é uma situação que está sendo apurada em São Paulo. O doutor Dário está falando aqui, e a nossa intenção com o programa de hoje é esclarecer, muito claro o que o Dário está dizendo aqui sobre os dois casos. Ele pode ter se equivocado naquele momento. Mas ainda falando sobre a situação política, o momento político, Dário, a nossa equipe de reportagem esteve nas ruas de Caratinga hoje e, como nós dissemos sempre aqui, Caratinga é muito politizada e as pessoas têm a opinião muito clara sobre o que está acontecendo e gostam de discutir política. Ranieri, isso aí que você está falando é muito importante. Eu tenho visto assim, pessoas que há tempos atrás você diria são pessoas, às vezes, que não têm tanto acesso à informação, pessoas de trabalhos mais humildes, pessoas, às vezes, da zona rural, se manifestarem assim, com muita propriedade sobre o que está acontecendo. Entendeu? As pessoas estão noticiando. Outro dia eu estava numa sala de espera para fazer um exame, um senhor da zona rural contando esse caso da Operação Lava Jato, inclusive citando nomes de pessoas que estão presas, nomes de pessoas que já foram soltas, qual a relação de um com o outro. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão tendo acesso à informação. Estão buscando a informação, exatamente, né, Dário? E, Dário, também no âmbito da explicação, esses depoimentos, essa enquete, nós vamos ainda assistir aqui no painel político, mas aproveitando que nós estamos aqui nessa sequência, analisando, e gostaria que você explicasse que esta fase da Operação Lava Jato vem se desencadeando depois da delação premiada do Amaral? Isso aí não tem a ver com a delação do Delcídio, não. A delação do Delcídio saiu na quinta-feira, vazou. Né? Vazou. E todo mundo, aí é importante você esclarecer, porque eu mesmo associei, até porque uma coisa a outra. Sim, a Isto É deu com exclusividade, vazou a delação premiada, mas uma coisa não se relaciona com a essa operação, inclusive, falou-se muito na Polícia Federal, que foi a Polícia Federal que pediu esse mandado, não foi. Foi o Ministério Público Federal, que pediu já no dia 22 de fevereiro. Então, isso aí vem tramitando lá na Justiça. Pediram várias coisas, pediram inclusive a prisão
temporária do Paulo Okamoto, que é, há mais de 20 anos, o cara que faz tudo para o Lula, paga as contas dele, organiza parcela, o cara que cuida de todos esses detalhes práticos da vida do Lula e da família dele, e já foi presidente do Instituto Lula e hoje é tipo um gerente lá do Instituto Lula. Foi pedida a prisão dele, o Sérgio Moro indeferiu, não concedeu, ele foi conduzido coercitivamente. Esse Paulo Okamoto, ele tem um sítio, inclusive, vizinho ao sítio lá de Atibaia, onde o Lula... É um dos amigos do Lula, né? Então, assim, que dão conta do que é... Então, né? é um pedido já anterior. Então, quer dizer, a gente teve aquela impressão, né, de que foi uma consequência imediata do vazamento da delação do Delcídio Amaral, mas são coisas que estão correndo paralelamente, entendeu? A Lava Jato é o que eles chamam de mega processo, né? Um processo assim... com várias ramificações, vários tentáculos. Prova disso que nós estamos falando de 23ª, 24ª, mas o G1 dá aqui como 24ª, já a nossa equipe conferindo aqui. Mas fato é que nós já estamos há quanto tempo com esta operação? São 2 anos. E na 24ª operação 2 anos. faz 2 anos já de Operação Lava Jato. Dário, ainda falando do Delcídio do Amaral, é incrível pensar que nós temos um senador da República investigado, esteve preso, saiu... Investigado é novidade. Não, investigado... exatamente. Esteve preso e cumpre prisão domiciliar e ainda exerce o cargo de senador da República, sendo ele relator de das principais comissões de economia, assuntos econômicos. Então, a minha pergunta para você é muito óbvia, mas eu preciso ouvir a sua opinião. Para o brasileiro, para o eleitor brasileiro, como é observar uma situação dessa, você ter um senador da República nestas condições? A princípio é chocante, né, Ranieri? Mas isso cabe ao Senado, arrumar uma forma de afastar o senador Delcídio através do Conselho de Ética. Mas ele vai continuar. O Supremo Tribunal Federal não poderia afastá-lo nessa fase, até porque ele ainda não foi... Ele poderia perder o mandato. Né? A perda do mandato é uma das consequências da sentença penal condenatória em caso de corrupção. Mas não foi ainda julgado. Mas isso exatamente, ele teria que ser ainda julgado e isso deve demorar bastante. Para um efeito imediato agora no mandato, caberia ao Senado uma ação mais ágil, né, para que ele pudesse ser afastado. Mas há um processo lá no Conselho de Ética, ele está em fase de defesa e a qualquer momento pode sair aí realmente a cassação do mandato dele. Ok, então nós já esclarecemos muita coisa aqui. O depoimento do Lula não tem necessariamente a ver com o vazamento de informações lá da Isto É, mas o que afinal o depoimento, o vazamento dessas informações, a delação premiada de Delcídio Amaral ocasionou no governo da Dilma? Foi realmente... Aí sim, eu toquei num ponto... Para o governo Dilma, foi a grande bomba da semana. Né? Até mais do que essa condição coercitiva do Lula. Correto. Do governo propriamente dito. Sim. Porque implica gente que está lá no dia a dia, junto com a Dilma, a própria Dilma, implica também o Lula em outras vertentes. E, além de... A delação do Delcídio, pelo que se divulgou até agora, ela tem 460 páginas. Então, quer dizer, é um dossiê impressionante sobre a corrupção nos últimos tempos no Brasil. E o Delcídio, ele diz, né, na sua delação, pelo que se conheceu até agora, ele fala de coisas realmente que impressionam, né? Como, por exemplo, uma articulação para nomear um ministro do STJ que seria colocado lá como titular na turma que é responsável por julgar os habeas corpus da Operação Lava Jato, e ele seria colocado lá com o objetivo de soltar os empreiteiros, principalmente o Marcelo Odebrecht. Mas ele mexeu, O Marcelo Navarro. Então, quer dizer, é um negócio gravíssimo isso, Sim. né? E esse ministro, de fato, ele foi nomeado, é um desembargador de Alagoas, indicado pelo Renan Calheiros, que é outro que está muito implicado em toda essa história. Até agora ele está... Nós estamos falando de um senador, mas a situação do presidente do Senado não é muito diferente também, não. Exatamente. Né? E também é investigado na Operação Lava Jato. Né? Então, o interessante é que esse desembargador, nomeado ministro do STJ, ele entrou em substituição a eles chamam de ministro convocado, que era um que estava lá que não era titular, né, e que vinha sendo o relator da Lava Jato e mantendo as prisões, né,
esse novo ministro entrou e fez justamente o que está dando credibilidade à delação do Delcídio é isso. Ele falou que o ministro foi nomeado para soltar o Marcelo Odebrecht e a primeira coisa que ele faz, assim que ele entra, ele começa a julgar os habeas corpus desses empreiteiros e o voto dele como relator é para a soltura dos empreiteiros. E o que aconteceu, me parece que a 4ª turma do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, os outros integrantes da turma, que são 5 componentes, os outros 4 votaram contra ele, o que é raro, às vezes o relator do processo fica sozinho. Correto. Né? Então ele ficou isolado, porque os outros sentiram um pouco também Dário, no então, ar essa manobra. O que você está me dizendo E é gravíssimo isso, já pensou? Você nomear um ministro justa, porque você nomear um ministro que é um pouco mais afinado... Você está dizendo, Dário, que já vem com estas informações que você está trazendo aqui, é que vem a confirmação de que a mudança do ministro realmente aconteceu no momento e trouxe consequências que dão conta... Que por pouco não prejudicariam muito o andamento da Operação Lava Jato, né? Seria a soltura desses grandes empreiteiros. E o curioso é como isso foi antecipado, né? Como isso foi antecipado pela imprensa, principalmente. A imprensa, exatamente. Né? A imprensa já alertava, pessoal, esse ministro aí que está sendo nomeado é ligado a Renan Calheiros, tal, e foi aprovado no Congresso, porque ele tem que ser sabatinado lá no Senado, né? Sim. Foi aprovado, A indicação, para entender, a indicação de um ministro é feita pela presidente da República, mas ela precisa ser... ele precisa ser sabatinado no Senado e aprovado. Bom, Dário dizia aqui sobre a opinião do caratinguense, contou inclusive que estava em um consultório e ouviu com muita propriedade uma pessoa dizer sobre o caso, falar sobre esse assunto. Bom, o nosso jornalista Eris de Matias esteve hoje nas ruas de Caratinga e foi ouvir do caratinguense o que eles pensam sobre essa situação. Nós vamos acompanhar agora uma enquete que foi feita hoje pela manhã. Tá ok aí? Vamos assistir. Ainda é cedo ainda para falar, mas eu acredito que tem que ser feita justiça. Há indícios, né, de que tenha desvio de dinheiro da Petrobras e o Lula está envolvido. Eu acredito que tem que ser feita uma apuração bem justa e que se puna os culpados. Se for ele, um dos envolvidos, que ele seja punido com o mesmo rigor da lei, como para todos. Eu acho que ele merece prestar conta, né, à justiça. Segundo o que a gente vê, ele foi convivente com os desvios de verba, né? Inclusive está na rua, eu dia a dia, tem uma gozação que ele, não sei quantos litros de vinho, né? valor altíssimo. Isso é quase impossível um presidente fazer isso, né? Deixou nós, em vez de, quando os hospitais estão precisando de recurso, que não tem, às vezes essa verba foi desviada, né? Dentro da lei, todos são iguais. Agora, no meu ponto de vista, né, eu acho que foi um pouco prematura aquela condução coercitiva, porque nós estamos mexendo com um ícone nacional. Errado ou certo, tá? Se ele cumpriu ou não a lei decide, a lei é cega. Mas faltou um pouco de habilidade também, porque o momento talvez não fosse o mais adequado. Você achou que foi uma condução mais midiática do que política ou econômica? Não, talvez uma prova de que ninguém está acima da lei, que todos têm que se submeter à lei. Eu acho que tem tudo para melhorar, mas depende muito de um empenho, né, maior deles. Porque culpa no cartório a gente sabe que tem, e que as coisas estão ruins a gente já sabe que está. Então eu acho que se tiver um empenho maior, se eles se dedicarem e tudo, nosso país pode melhorar bastante. Essa investigação vai revelar muita coisa ainda? Eu acredito que sim. Como brasileiro, eu fico muito triste porque a gente vê que não existe lado, não existe certo, não existe errado. Eu acho que, na verdade, isso aí, se a gente for olhar, tem que deixar a cabo realmente da justiça. É ela que tem que nos mostrar o que é certo, o que é errado. Porque a população, a gente fica refém. Então, assim, o que a mídia mostra, né, o papel seu é muito importante, muito sério, de mostrar para a gente tentar entender um pouco o que está acontecendo com esse país. A realidade está aí para todo mundo ver. O país está enfrentando uma crise. Então, o que eu penso é o seguinte, se for realmente verdade, né, tudo que está se mostrando aí, se demonstrando, que a justiça realmente vai e puna quem tem que punir. Não iria fazer um estardalhaço dessa sem ter alguma coisa. Eu acredito que ninguém é tão doido de fazer isso. Agora nós aqui nos submetemos ao quê?
as notícias. Se as notícias são fabricadas por A, B, C ou D, ou favorecem A, B ou C, nós vamos sofrer os efeitos dessas notícias. Você tem que pagar pelo que ele fez. Se ele fez errado, ele tem que pagar. É uma esperança, né, que a gente tem de estar mudando aí essa lei, né, essa justiça cega, mas vamos esperar porque ainda é cedo ainda para a gente falar e a gente torce para que seja feita a justiça. Esta é a opinião dos caratinguenses e como nós dissemos aqui, o caratinguense tem sempre uma opinião muito formada, né, Dário? Nós vimos um dos entrevistados ali, o Paulo, conhecido da gente inclusive, falar sobre, a gente vai analisar um pouco essas opiniões aqui, falar sobre a condução coercitiva mais uma vez, o que realmente não aconteceu. Né? A sua avaliação sobre os comentários dos caratinguenses, Dário? Bom, o que eu tenho sentido é isso, né? As pessoas, de um modo geral, já têm a consciência do que realmente está ocorrendo no país. Se tem fumaça a fogo. Uma corrupção, foi o que disse ali, né? Se houve essa condução, né? E os fatos já estão colocados, assim, de certo modo, há muito tempo, né? As pessoas identificam isso aí. A informação de que o Lula, por exemplo, ganhou 20 milhões de reais com palestras, isso gera alguma suspeita. Que é proibido um presidente fazer palestra? Não é, né? Inclusive, ele disse que a palestra dele era a mais cara do mundo e ninguém tem dúvida disso, né? Falou que era mais cara até do que a do Bill Clinton. Mas realmente era muito caro. O problema das palestras do Lula é que elas não estão documentadas, né? Ninguém sabe onde elas foram feitas. Há uma forte suspeita de que seja um esquema de lavagem de dinheiro e ele repassou dinheiro para os filhos e grande parte desse dinheiro de palestra é de empresa que está investigada na Lava Jato. Então, o que o procurador da Lava Jato disse na sexta-feira é isso, estamos investigando se foi dinheiro do Petrolão que pagou essas palestras. Então, esse é o caminho que eles estão seguindo, estão tentando seguir a pista do dinheiro. As palestras que não foram pagas pelas empresas do Petrolão foram pagas por empresas que estão implicadas no BNDES, com as situações do BNDES. Então, tudo há uma promiscuidade, né, entre essas empresas que sustentam o presidente Lula desde quando ele saiu do governo, né, e suspeitas de desvios para todo lado, né, Petrobras e no BNDES. Né? Muito bem. Esse é o Painel Político. Nós estamos conversando aqui com o doutor Dário Júnior sobre essa crise política que aumentou, que foi, depois da semana passada, ganhou uma repercussão ainda maior. Bom, Dário, agora vamos tentar fazer uma prospecção. Nós temos já manifestações marcadas para o próximo domingo. Ouvia hoje os comentários, inclusive, do Alexandre Garcia, dizendo que o empenho dos partidos de esquerda, neste momento, tem sido maior. O PSDB, o DEM, os partidos que declaradamente são de oposição estão participando mais ativamente desses movimentos. Hoje houve uma nota do PSOL também, que parece que rompendo definitivamente com o governo. Então o que esperar para as manifestações de domingo, doutor Dário? O Paulinho Sá, no que ele disse ali, ele falou assim, foi um pouco prematuro isso. Eu senti um pouco, eu fiquei assim, um pouco receoso quando eu vi isso acontecer, porque a gente pensa pelo lado político, né? Isso, sem dúvida, deu um palanque formidável para o Lula e acirrou a militância do PT, que inclusive está ameaçando ir para o confronto físico. Sim, é justamente o que chamava a atenção, o jornalista da Jovem Pan, também a gente se pauta, da Jovem Pan a gente se pauta muito ali pela Jovem Pan, e ele dizendo da preocupação com os confrontos, porque já se demonstrou, e ele dizia no seu comentário, na última sexta-feira, que os petistas estão, pelo menos aqueles mais empenhados, e a gente tem o PT ou o presidente Lula como uma religião quase, né? Por exemplo, São Bernardo é um negócio explicável. A prefeitura de São Bernardo é do PT, então a prefeitura liberou a turma para ir lá para a porta da casa do Lula. Aí vem o pessoal da CUT, é um número pequeno de pessoas, não se compara àquele 1,5 milhão de pessoas que foi para a Avenida Paulista em março do ano passado. Mas é um pessoal que faz barulho e pode provocar alguns confrontos localizados que sempre acaba produzindo na imprensa, através da divulgação que é necessária, né? Acaba produzindo uma ideia de que há quase que uma guerra civil no Brasil. Eu li alguma coisa de que na última sexta-feira também o Exército Brasileiro esteve de prontidão monitorando o movimento do Sem Terra,
movimento Sem Teto e também a CUT, porque esses líderes deixaram claro em diversos momentos que se houvesse qualquer constrangimento ao Lula, qualquer tentativa de prender o Lula, né, isso poderia descambar para um conflito mesmo, né, violento. Então, assim, houve um monitoramento desses movimentos, houve um monitoramento desse pessoal mais exaltado, mas os conflitos, eles aconteceram, chegaram a acontecer. Então, há um medo aí de que os protestos marcados para domingo que vem sofram até uma retração de muita gente, porque você vê nesses processos, ou melhor, nessas manifestações pró-impeachment, às vezes famílias inteiras, idosos, crianças, você não vê o pessoal fazendo baderna, você não vê o pessoal quebrando vidraçaria de comércio, não vê o pessoal provocando a polícia. Então, assim, é um pessoal pacífico. Os protestos foram pacíficos. O que o senhor está dizendo aqui, doutor Dário, é que a manifestação pró-impeachment, ela vem de uma camada da sociedade que tem um comportamento diferente dos grupos como Sem Terra, como sindicalistas, que tem um comportamento um pouco mais agressivo, seria isso? Não se trata assim de afirmar, marginalizar de alguma forma, ninguém, não é isso. Mas a questão é a seguinte, a pauta dos movimentos pró-impeachment tem sido pela democracia, pela saída constitucional. É claro que tem uma minoria lá que fala em intervenção militar, mas essa é uma minoria, a grande maioria, quer a saída através do impeachment ou da cassação do mandato da presidente Dilma pelo TSE, ou então a renúncia. Essa tem sido a pauta. Então, assim, nós temos essa... aí, com relação ao timing da operação, né, que teria sido num momento em que esse acirramento de ânimos não seria o ideal. Para a gente poder fechar, falamos muito da questão jurídica, entramos aqui até em questões de movimentos como Sem Terra, mas vamos nos voltar a atenção para as questões políticas. O PMDB faz, salvo engano, esta semana a sua convenção nacional. E dentro do partido, uma opinião clara, doutor Dário, sobre o rompimento com o PT. O que podemos esperar desta convenção nacional do PT? Do PMDB. Do PMDB, o PMDB vai reconduzir o Michel Temer à presidência do partido. Sim, né? A intenção é que... o PMDB passou momentos muito turbulentos, né? Desde que foi deflagrado o processo de impeachment na Câmara, e é um partido realmente... rachado. É isso que você ia falar? Ele é Eu dividido. roubei a sua fala. Não, é um partido dividido. Você tem a ala pró-impeachment e a ala governista. E o PMDB é tão estranho que você pega um parlamentar como o Pitiani, né, aquele lá do Rio de Janeiro, que é líder do partido, fez toda a campanha de 2014 pró-Aécio e depois virou governista desde criancinha, logo que a Dilma assumiu, e é o grande hoje defensor da Dilma, porque é muito ligado ao PMDB do Rio, né, ao Eduardo Paes, Sérgio Cabral, né, aquela turma do Rio de Janeiro. Então, assim, o PMDB está com um pé em cada canoa. Mas é o partido que detém hoje a vice-presidência da República, né? Então, se houver o impeachment, quem assume é Michel Temer. Agora, no TSE há um processo de impugnação de mandato eletivo, uma ação de impugnação de mandato eletivo que já está reunindo muitas provas de que dinheiro do Petrolão teria irrigado a campanha da Dilma em 2014. Aí a cassação seria da chapa completa. Essa é justamente a pergunta. Então, muita coisa pode acontecer. Nosso tempo está chegando ao final e a gente faz o painel político sempre ao vivo aqui pela Docton TV, às segundas e quartas-feiras. Então, quem está nos acompanhando vai aí ouvir a reprise, acompanhar a reprise aqui com o doutor Dário, que realmente foi bastante esclarecedor. Nós temos ainda muitas dúvidas do que está acontecendo na nossa política, inclusive termos que o brasileiro nunca tinha visto falar na vida dele. Condição coercitiva, delação premiada e outros termos jurídicos que o brasileiro ainda não conhecia. Doutor Dário, o jornalista de política hoje está tentando se especializar em processo penal e direito penal. Não é? Senão fica só intermediando, como eu tento fazer aqui. Bom, doutor Dário, as suas considerações aqui, finais no painel político, deixando a sua expectativa para um ano eleitoral nos municípios, que inclusive vai repercutir, que vai trazer efeitos até dessa convenção nacional do PMDB, que aqui em Caratinga especificamente já optou por ter um candidato próprio.
e que pode mudar toda a figura. Por favor, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço aqui o convite, né? Eu vejo que o PMDB realmente é o partido que tem maior número de prefeitos no Brasil, não quer perder isso, né? O PMDB não conseguiu ser, né? Nunca conseguiu a presidência da República, né? Mas como quantidade de prefeitos, é o que tem maior número de prefeituras, grande número de governos estaduais. É um partido que tem lá uma lógica muito própria, né? E que eu acho que precisaria ser observado é o último programa do PMDB, né? Que saiu, o último programa político partidário, que saiu há cerca de uns 15 dias atrás aí, né? Com Michel Temer realmente se apresentando como aquela pessoa que poderia, nesse momento, unir o país e fazer com que as coisas possam caminhar com o mínimo de racionalidade. O que a Dilma, hoje, definitivamente, ela não consegue. Mais uma vez, obrigado ao doutor Dário Júnior, esteve conosco aqui falando sobre esse momento político que vive o país. Nós tivemos aqui questões esclarecidas, jurídicas e também políticas. Mais uma vez, obrigado, Dário. Você que acompanha a programação da Docton TV, um forte abraço, muito obrigado. O Acontece é o seu telejornal do meio-dia, agora também com a segunda edição, às 19 horas, as principais notícias de toda a região, em um jornal dinâmico e mostrando tudo que acontece aqui em Caratinga. Mais uma vez, obrigado pela companhia, obrigado também a toda a nossa equipe técnica e de jornalistas que trouxeram o Acontece e o painel político nesta segunda-feira. Gabriel Salazar, um forte abraço. A você que está em casa, mais uma vez, obrigado. Até a próxima.